Olá, amados, graça e paz, amém? Estamos aqui para fazer o segundo vídeo da segundo capítulo da carta de Tiago. Esse seria, na verdade, o 8º vídeo, porque nós fizemos 5 vídeos de introdução e 2 vídeos do capítulo 1 de Tiago. Então, nós estamos fazendo agora, vamos fazer agora pequenos apontamentos exegéticos da carta de Tiago, capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2. Diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo fazer acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na sinagoga de vocês um homem com anel de ouro nos dedos e vestido roupa luxuosa, e entrades também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra. E disser ao pobre: você fique em pé, ou sente-se aqui abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Veja aqui, Tiago agora vai falar sobre acepção de pessoas. Nós falamos sobre o fato de que Tiago às vezes muda de assunto, e muitos críticos dizem que ele muda de assunto e não há uma conexão com o que ele fala com assuntos anteriores. Bom, outros comentaristas acreditam que não, que há sempre uma conexão. Eu particularmente também concordo que há sempre uma conexão, porque agora, ao ler o capítulo 2 todo, nós vamos perceber 2 situações. A primeira delas é a prática cristã, a fé cristã não faz acepção de pessoas. E quem tem fé em Cristo, ama Cristo. E quem ama Cristo, pratica as Escrituras. Isso está no capítulo 1. Capítulo 1 fala daqueles que amam a Cristo e que devem praticar as Escrituras. Então, há uma forte conexão entre um tema e outro. Então, pois bem, o que a gente pode perceber aqui nessa primeira leitura do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 2? É que, primeiramente agora, Tiago vai falar de Jesus Cristo. Ele diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo fazer acepção de pessoas. Então, o que é importante deixar frisado, e que Tiago frisa, é que não há possibilidade de deixar junto esses 2 tipos de atitudes, fé em Cristo e acepção de pessoas. Não são compatíveis. E Tiago vai mostrar essa questão da acepção de pessoa como algo errado, criando uma história. Essa história que Tiago está criando aqui, que nós vamos dizer que ele está criando, muitos comentaristas falam a mesma coisa. Tiago não está dizendo, não parece que Tiago está falando o seguinte, que havia na igreja destinada às suas cartas alguém rico que frequentava a igreja e as pessoas estavam fazendo acepção de pessoas e bajulando o rico. O que Tiago está fazendo é criando uma história, uma hipótese, criando uma suposição de uma história para explicar que não se deve fazer acepção de pessoas. É claro que provavelmente havia nos seus leitores pessoas que faziam acepção de pessoas. O que parece não haver é essa figura luxuosa, com dinheiro, que frequentava a sinagoga. Isso parece não ser real, e sim uma história, como se fosse uma história, uma parábola, uma história de comparação que é feita, muito parecida com literatura de sabedoria, que compara uma coisa com outra, criando uma história ou uma parábola, tá? Então é isso que ocorre. Então ele entende que não se deve fazer acepção de pessoas.
O que eu acho interessante, então, é dizer que é uma construção para dar base, fundamentação para que não se faça acepção de pessoas. O final do versículo 4 é o que é interessante, que no original, aqui está dizendo assim: será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas como critérios errados? No grego, diz assim, julgando as pessoas com pensamentos perversos. Isso é interessante porque é o que o Tiago quer dizer. Olha, quem faz acepção de pessoas tem um pensamento perverso. É isso que ele está querendo mostrar. E aí ele continua dizendo no versículo 5. Escute, meus amados irmãos, agora aqui já não é mais uma hipótese, é algo real. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Veja, agora Tiago está dizendo que o pobre ele é escolhido para ser rico em Deus, porque Deus dá a ele a graça para ele aceitar a Cristo, ser salvo por Cristo. Veja, o pobre rico em Deus e herdeiro do reino, esse termo herdeiro do reino faz conexão com o versículo 12 do capítulo 1, que fala sobre coroa da vida, que aqueles que são bem-aventurados por suportar com perseverança as provações. Porque suportam com perseverança as provações? Porque tem fé. Fé em quem? Agora a gente descobre. Fé em Cristo. É claro que lá, no versículo 1 do capítulo 1, também fala fé em Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai ver aqui que coroa da vida e herdeiros do reino são termos semelhantes para falar da mesma coisa. E aí, ao mesmo tempo, há uma conexão entre o discurso de Tiago de acepção de pessoas com o capítulo 1. Tá vendo como há uma conexão? E aí ele vai falar o seguinte, então agora que Deus ama os pobres, isso não quer dizer que a gente possa criar uma teologia dizendo que quem é pobre é do bem e quem é rico é do mal. E nem criar uma teologia ideológica, política, para afirmar exatamente essa questão do rico e do pobre. O que o texto parece dizer, e nos outros textos do Novo Testamento vão fazer alusões, é que o pobre não tem onde se apegar, não tem nenhuma segurança. Então ele aceita muito mais rápido a fé em Cristo, porque ele não tem nada que o impeça e nem nenhuma confiança em nenhum outro lugar. Então o pobre, ele está aberto a confiar, né? Enquanto que o rico não está aberto a confiar, porque ele já tem a sua confiança em si mesmo e já tem a confiança nas suas riquezas, que entende ser eternas. Então há uma relação de confiança eterna do dinheiro, que é perecível, e que a gente consegue ver esse perecimento da riqueza no capítulo 1, versículo 11, quando diz assim: porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Veja, a perenidade da riqueza, a perenidade da confiança na riqueza. Então é sobre essa questão de confiança em um lugar perene, enquanto que o pobre não tem confiança em lugar algum, porque ele é pobre de tudo. Então nada o prende. Então quando a graça chega a ele,
ele aceita a graça, pois ele é pobre, e Deus escolhe ele para ser rico na graça. Isso não quer dizer que Deus não escolha também ricos, mas os ricos estão muitas vezes presos às suas confianças. Agora, isso também não quer dizer que não havia alguém rico cristão. Pelo contrário, até tinha em menor número. O que o texto está mostrando é que aqueles que são cristãos, né, e ricos, não devem nunca e jamais confiar nas suas riquezas, e sim confiar em Deus, porque suas riquezas são perenes. E o texto continua no versículo 6, diz assim: não são esses ricos que arrastam vocês aos tribunais e difamam o nome de Jesus Cristo? Não há como conciliar pessoas descrentes. Veja, sempre quando Tiago está falando sobre o rico, ele parte do princípio de que esse rico é o ímpio, que não acredita em Deus, é o ímpio do Provérbios, que toda vez que Provérbios fala do rico, está falando do rico ímpio, do rico avarento, do rico que não confia em Deus, do rico que não leva em consideração a Deus. A mesma coisa se encontra aqui em Tiago. Então, ele está dizendo assim: vocês não podem bajular o rico, pois a prática do rico não condiz com a fé em Cristo. Essa prática do rico que arrasta vocês aos tribunais e que difama o nome de Cristo. Veja, é nesse sentido que está falando. Não é no sentido da gente desprezar quem tem dinheiro, porque entende que quem tem dinheiro é uma pessoa desprezada por Deus. Não é isso. O que está dizendo é aqueles que têm dinheiro e desprezam a fé em Deus e desprezam os pobres, esses que têm fé em Deus, não pode bajulá-los. Não dê confiança a eles. Nesse sentido que o texto está se referindo. É contraditório você bajular alguém que leva outros aos tribunais, mentindo e difamando a Cristo. Versículo 8 diz: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está escrito, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, fazem acepção de pessoas, comete pecado, sendo condenado pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Vocês devem falar e proceder como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Como a gente percebe que a misericórdia triunfa sobre o juízo? Pois a misericórdia triunfa sobre todos, porque é a graça de Deus é uma misericórdia que triunfa sobre o juízo, porque todos nós estávamos condenados à perdição, mas a graça de Cristo faz com que a misericórdia triunfa sobre o juízo a qual seríamos condenados. E aí nós conseguimos ver isso claramente em vários textos do Novo Testamento. Então, aqui já é a prova, né, de que a fé em Cristo é o triunfo da graça sobre o juízo. E o que o texto vai mostrar é que, o versículo 12, vou ir de baixo para cima, vocês devem falar e proceder como pessoas que são julgadas pela liberdade da fé. Liberdade da fé e vocês observarem a lei do reino, versículo 8, são correspondentes. Ou seja, aqueles que são de Cristo vivem a partir da lei do reino, que é o amor ao próximo, e a partir da liberdade, da lei da liberdade, que a lei da liberdade também se encontra no versículo 25 do capítulo 1 de Tiago. Olha-se a relação da argumentação. Então,
quando Tiago fala de outro assunto, está tudo interligado, porque ele diz que a lei perfeita, a lei da liberdade, no versículo 25, capítulo 1, é o Evangelho. Então, a lei perfeita, a lei da liberdade é o Evangelho, capítulo 1, versículo 25, e a lei do Evangelho também é a lei do reino, capítulo 2, versículo 8. E a lei do reino é essa que nos faz correspondermos em ações sobre a lei da liberdade, que é o versículo 12. Então, ou seja, aqueles que são chamados para ser cristão, jamais devem ter acepção de pessoas. Por quê não pode ter acepção de pessoas? Porque Deus não tem acepção de pessoas. Ele não tem acepção de pessoas, né? E aí você poderia dizer assim, pô, mas olha só, mas Deus não escolhe os pobres em vez do rico? Isso não é uma acepção de pessoas? Não. Porque Deus não está escolhendo, toda vez que fala que Deus escolhe os pobres, é porque Deus está mostrando, né? A Bíblia vai mostrar, a revelação vai mostrar, que Deus não segue a ordem do homem. O homem segue a ordem da riqueza, segue a ordem do que o beneficia. Deus não segue essa ordem da riqueza, do que o beneficia. Deus segue a ordem contrária ao homem, porque o homem tem um coração perverso. Nesse sentido. E aí eu também já expliquei sobre por que Deus, o texto diz que Deus escolhe os pobres. Isso a gente já relatou. Então, amados, o que a gente pode ver aqui no versículo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, é a não compactuação do cristão que é chamado pelo reino de Deus, do cristão que é chamado pela lei da liberdade, do cristão que é chamado pela a lei perfeita, né, que é o Evangelho, a sua prática na acepção de pessoas. No versículo 4 do capítulo 2 vai dizer que é um pensamento perverso. Então quem tem acepção de pessoas é um ser pervertido. Bom, e aí Tiago termina falando sobre a fé sem obra é morta. Capítulo 14 em diante, aí diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e alimente-se bem, sem contudo lhe dar a necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Aí o texto aqui, amados, vai mostrar claramente que esse pobre a qual o texto está se referindo é aquele pobre que não tem o básico para se alimentar. E o texto vai dizer assim, então, que se essa pessoa que não tem o básico para se alimentar bate a tua porta e você despede ele com a expressão judaica, né? Vá em paz, e você está pecando, porque você não está socorrendo essa pessoa e você está demonstrando que sua fé é morta, porque ela não é operosa praticante. Lembra da operosa praticante do versículo 25 do capítulo 1? Mas aqueles que consideram atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, que é o Evangelho, nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Operoso praticante. Então, aqueles que são em Cristo, a sua fé demonstra eles demonstram sua fé. E aí o texto, no versículo 18, Tiago novamente vai construir um discurso, uma oratória para explicar exatamente a questão da fé e fé verdadeira, fé viva e fé morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obra.
Mostre-me esta sua fé sem obra, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi por obra que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Vocês percebem que a fé operava justamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vocês percebem que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também por obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Veja, então, Tiago constrói uma oratória de pergunta para justificar de que a fé verdadeira é aquela fé que tem prática. E se utiliza de dois exemplos judaicos, porque ele é judeu e a sua comunidade, na sua maioria, é judeu e conhece muito bem a história de Abraão e de Raabe. Raabe é a prostituta em Jericó, né, que guardou os espiões de Abraão, guardou os espiões para não serem presos pelos líderes de Jericó. Então, quando Jericó caiu porque Raabe guardou os espiões que foram espiar as terras em Jericó. Então, esses dois exemplos judaicos são para mostrar como que a fé ela é acompanhada de uma ação. Ela não é somente uma fé. E a prova disso, ele faz uma relação com a fé, com a crença que os demônios também têm. Os demônios também creem no poder de Deus, só que não é acompanhado da ação. Então, essa relação é muito interessante que Tiago faz. Então, Tiago vai mostrar a importância de que a fé ela é acompanhada de ações que correspondem à fé. E o exemplo de uma fé verdadeira em Cristo é que ela corresponde à negação, à atitude de fazer acepção de pessoas e corresponde em socorrer aqueles que estão necessitados. Que Deus abençoe os amados irmãos. Próximo vídeo, nós vamos fazer uma breve exegese do capítulo 3, que vai falar sobre o domínio da língua, que tem uma relação com o capítulo 1. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos.